Seja muito bem-vindo, honorável telespectador, a mais um vídeo aqui no Meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo certo com você? Hoje vamos comentar sobre Kotaro Vai Morar Sozinho, uma série animada original Netflix que é muito interessante, muito linda, muito fofa, mas não se engane, também pode ser muito reflexiva e muito triste. Kotaro Vai Morar Sozinho é uma série Netflix, como eu comentei, com 10 episódios apenas. É um anime bem curtinho, bem legal, e que se tu tiver uma ressaca de anime, ou se você estiver procurando alguma coisa leve e rápida, né, uma coisa curta pra assistir, Kotaro é uma ótima indicação pra ti. Mas além de ser esse anime fofo, lindo e curto e tudo mais, ele também consegue ser um pouco melancólico, né? Ele consegue despertar na gente aqueles instintos mais tristes, né? E a gente consegue também ser bastante reflexivo em relação à história, porque em vários momentos o Kotaro ele vai trazer à tona algumas coisas do passado dele que com certeza vai fazer a gente sentir algo, né? Porque é uma história, sobretudo, sobre resiliência e também sobre traumas, enfim. Então a gente vai vendo isso da perspectiva de um garoto de 4 anos de idade. Acerca da história, eu não quero entrar no campo da possibilidade, de é possível ou não é possível, e se existe ou não, enfim, é a história, tá? Eu acho que talvez um pacto ficcional funcione aqui dentro, não sei exatamente, mas ele tem 4 anos, o Kotaro, e ele começa a morar sozinho por uma série de fatores que ao longo da história vai sendo revelado pra gente, e ele é bem característico, não somente o Kotaro, mas vários outros personagens dessa obra são bastante característicos, mas o Kotaro, ele é um garoto de 4 anos de idade, como eu comentei, que ele usa todos os dias exatamente a mesma roupa, e ele anda com uma espada do lado. E tem uma explicação para isso. Na verdade, tudo dentro da história tem uma explicação. As coisas vão sendo apresentadas pra gente de forma intempestiva, simplesmente a gente tá assistindo e aparece algo, começa uma série, uma sequência de coisas que não tem explicação, mas ao longo dos episódios vão sendo explicado o porquê daquilo tá sendo introduzido dentro da história. E eu acho que isso é uma das partes mais interessantes de Kotaro. São os elementos que são apresentados, que não fazem muito sentido, mas que depois eles são reajustados dentro da história, e a gente vai entendendo o porquê deles estarem aparecendo. E não somente isso, várias outras coisas ao longo da narrativa vão se conectando, de, por exemplo, uma coisa que aparece no início, e por que talvez seja só isso, sabe? O caso da roupa que ele usa. Todos os 9 episódios usando a mesma roupa, e no 10º explica o porquê dele usar sempre a mesma roupa, né? E é muito interessante isso, tem toda uma construção para explicar os elementos dentro da história. E basicamente a gente percebe logo de cara que o Kotaro, ele é um garoto sozinho. Até porque ele não tem pais. O que será que aconteceu com os pais dele? A história explica também pra gente, explica uma parte, né, a outra não exatamente, mas enfim, fica claro ali pra gente, fica nítido que ele vive sozinho porque não tem ninguém pra cuidar dele. Mas ele é um garoto muito independente, né? Além dessa característica da roupa, da espada, ele também fala como o senhor feudal, né? Por causa do anime Tono-sama, que é um anime favorito da vida dele. E não exatamente pela história do anime e essas coisas, mas pelo que o personagem significa pra ele. Porque tem alguma coisa afetiva, tem alguma coisa que faz referência a uma lembrança positiva do passado dele. É muito interessante isso, a forma como ele consegue se expressar, a forma como ele consegue denotar o que ele sente é muito madura. Então a gente vê que para um garoto de 4 anos de idade, ele consegue ser muito mais maduro do que muitos adultos de 30. E a história deixa isso bem claro, né? Isso pelo menos a gente percebe, eu consegui perceber isso, achei muito interessante. Ao longo da história nós vamos vendo o Kotaro ele fazendo amizade com várias pessoas, ele vai conseguindo cativar a todos com o jeito dele, e é muito legal porque a história vai tratar sobre traumas e também sobre resiliência, mas ao mesmo tempo sobre máscaras também, porque o Kotaro ele finge na verdade, expressar um certo sentimento que não é exatamente o que ele quer expressar, que ele quer demonstrar ali no momento. Por exemplo, quando ele lembra de alguma coisa, quando tá acontecendo alguma coisa atualmente no presente dele, sabe? E ele vê algo que remete a um passado traumático pra ele. E aquilo com certeza vai desencadear uma série de emoções que ele não denota, ele não externa, ele não quer que as pessoas percebam que ele está triste. Talvez pelo fato de ele já saber que ele é uma criança e que as pessoas olham para ele de um modo diferente, talvez se ele demonstrar algum sentimento de medo ou de tristeza, não vão dar o devido crédito que ele acha que merece, sabe? De ser um adulto, de ser uma pessoa responsável. Então ele finge bastante, em vários momentos, alguns sentimentos, onde ele quer mostrar, ele quer aparentar que está triste, mas
mas ele não pode porque ele tem tipo uma reputação a zelar como alguém responsável. E é nessas idas e vindas da vida que ele vai se encontrar com o honorável vizinho, que é o vizinho dele, o vizinho do apartamento do lado, que vai ser basicamente o pilar para ele, vai ser a pessoa que vai mudar o modo dele enxergar a vida, que vai começar a construir, né, a dar solidez para uma nova fase do Kotaro, porque o Kotaro, ao longo dos 10 episódios, ele vai encontrando pessoas que vão sendo amigos e amigas dele, e ele vai construindo esse ciclo de amizade que é um ciclo muito fiel, é um ciclo muito genuíno, e o honorável vizinho é a primeira pessoa desse ciclo, onde vai... assim, é simplesmente natural, as coisas vão acontecendo de forma natural, ele começa a cuidar do Kotaro, mas na visão do Kotaro é o Kotaro que está cuidando dele, porque o Kotaro é muito orgulhoso e tudo mais. Então é muito legal essa conexão entre os dois, porque quando eles saem, porque o Kotaro ele não anda mais sozinho, mesmo que o Kotaro insista em andar sozinho, em fazer tudo sozinho, o honorável vizinho não vai deixar, então eles fazem compra juntos, ele leva o Kotaro pra escola, busca, eles vão fazer compras, vão tomar banho lá nas águas termais, nos banhos termais, sei lá, juntos, então as pessoas começam a confundir eles como pai e filho. Então a gente naturalmente, né, acaba consequentemente enxergando os dois como pai e filho, porque a relação dos dois é muito genuína, é muito similar à de um pai com um filho, né, embora na perspectiva do Kotaro os papéis estejam inversos, né? Mas é muito legal toda essa construção, e o honorável vizinho vai ser um suporte absurdo, colossal pro desenvolvimento do Kotaro a partir desse ponto. E outra característica que eu acho muito legal de Kotaro vai morar sozinho é a questão dos elementos narrativos, como eu comentei, de, por exemplo, quando eles são introduzidos. A gente vê alguns momentos ali onde Kotaro, ele, sei lá, tá assinando 5 jornais. E todos os dias o entregador vai lá e deixa os jornais na porta da casa dele. E por que ele está assinando 5 jornais? Entende? Por quê? Ou de outro exemplo, quando ele, no dia de chuva, ele segura o guarda-chuva e deixa molhar o ombro dele. E ele acha que isso é um ato de cavalheirismo e tudo mais. Só que, por quê? Sabe? E isso também vai ser explicado. No início a gente vê também que ele se sente desconfortável por não tomar banho. Então, quando ele não consegue tomar banho, ele fica 2 dias sem tomar banho, ele começa a se afastar das pessoas. E por que ele se afasta das pessoas? Ninguém entende, até então que chega a explicação do porquê disso. Então a gente tem uma série de elementos assim, que são apresentados simplesmente jogados ali do nada, e a história vai desenvolvendo, vai trabalhando eles, né? Então esses são elementos que são colocados de uma forma totalmente inesperada, mas que estão dentro da narrativa da história de vida do personagem, né? Da história do Kotaro. E tudo isso vai fazer total sentido até o final, porque é a partir desses elementos que nós vamos entendendo quem é o Kotaro. Porque é a partir disso que a gente vai começar a entender melhor, sentindo o que ele sente, sabe? Tentando ver a partir da perspectiva dele como uma criança ou como um ser humano. Bom, e basicamente isso é Kotaro vai morar sozinho, é um anime extremamente interessante, extremamente fofo, lindo, reflexivo, às vezes triste, mas que tem uma mensagem muito importante, né? Uma mensagem muito interessante acerca da infância, dos traumas, de resiliência, de você fingir sentimento, mas na verdade você não precisa quando você tem pessoas que te acompanham, né? Pessoas que estão ao seu lado, que te deixam mais forte, que fazem você ficar mais forte físico e mentalmente também, né? Então tudo isso é muito importante. Então as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que nós escolhemos para fazer parte da nossa vida, são essas pessoas que devemos valorizar, e são essas pessoas que vão fazer do nosso futuro um futuro diferente do nosso passado, e que a gente pode sonhar com algo melhor, porque o que está no passado ficou no passado, e o presente é o momento onde nós podemos construir coisas novas, onde nós podemos plantar boas sementes para no futuro colher somente coisas boas. Bom, e se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou, na verdade. Então se você gostou, deixa o seu like nesse vídeo porque é muito importante, tá? Se inscreve no canal, ative o sininho de notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos futuros que a gente enviar. E deixa aqui nos comentários o que você achou de Kotaro vai morar sozinho, beleza? Conto muito com o vosso apoio. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço!